texto em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. O versículo de número 14. Tem uma palavra de bênção para a minha vida e para a tua vida. Apocalipse 2, o versículo 14, faz parte da mensagem de Jesus Cristo na sua carta para a igreja de Pérgamo. Assim diz a palavra do Senhor, Apocalipse 2, versículo 14. Porém, umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Esse é o texto do qual eu quero falar com vocês. E eu falei que é uma palavra de bênção, mas também uma palavra de alerta. Uma palavra que nos chama a atenção a estarmos atentos e alertas. Jesus Cristo, ele se manifestou para João em poder e glória. E ele falou, o que você ouve, escreve e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia. E uma das igrejas era a igreja de Pérgamo. E dentro da mensagem da igreja de Pérgamo, Jesus ele trouxe à luz um fato, uma história, em que Balaão lançava tropeços para o povo de Deus. Ele orientou Balaque como lançar tropeços. Algumas traduções bíblicas, essa não, a NVI, a Almeida Revista Atualizada, fala lançar ciladas. Então Jesus ele fala que lá naquela igreja tinha alguns mestres e algumas pessoas que seguiam essa doutrina, a doutrina de Balaão, que era lançar tropeços no meio da igreja. Veja, isso aqui é uma mensagem para a igreja. Para a igreja ele falou, tenho contra vocês o seguinte, que aí no meio de vocês tem pessoas que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços ou ciladas, para que o povo de Deus se prostituísse, para que comesse dos sacrifícios da idolatria. Balaão e Balaque são personagens que estão descritos no livro de Números, lá no Antigo Testamento, o 4º livro do Antigo Testamento. E para você entender a história, me acompanhe no raciocínio. O povo de Israel estava escravizado no Egito, 400 anos. E uma pessoa escravizada, ela passa a ter uma mente de escrava, uma mente de estar debaixo de opressão. Ela se adapta a isso. Tem pessoas que vivem em escravidão e nem se dão conta. Você já ouviu falar de pessoas que foram resgatadas em trabalhos análogos à escravidão? Elas não se dão conta de que são escravos. Para ela está tudo certo. Como que funciona o trabalho análogo à escravidão? O patrão diz, olha, você me deve o almoço, me deve a cama, me deve a hospedagem, e no final das contas, a pessoa trabalha o dia inteiro, mas aquilo que o patrão, entre aspas, dá, ele cobra um valor exorbitante, então o trabalhador sempre está devendo. E ela se adequa a isso, acha que está tudo certo, tudo normal. O povo de Israel viveu 400 anos e para eles estava tranquilo, porque quando eles saem do Egito, em vários momentos eles falaram, olha, seria bom que nós estivéssemos lá, porque lá tinha as cebolas, os pepinos, enfim, eles estavam acostumados com aquela escravidão, mas era algo pesado, terrível, e havia uma promessa sobre eles, e Deus os resgatou do Egito, para levá-los a uma terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, Deus os leva para o Sinai. E o Sinai foi o tempo de estruturar o povo, de organizar o povo. Um tempo de ensinar o povo qual era o direcionamento. Vocês vão adorar assim, vocês vão viver assim. Deus estabeleceu leis civis, leis religiosas, leis penais. Toda sorte de lei. Deus organizou o povo, organizou as tribos. Até o local que as tribos
situava, Deus organizou tudo. Tem gente que é contrário à organização, mas em toda a Bíblia eu vejo um Deus organizado. Deus é organizado. E eles passaram quase 2 anos acampados na base da cordilheira Sináitica e Deus os instruindo. E então chegou o momento deles avançarem para a terra prometida. Os irmãos conhecem a história, eles murmuraram no caminho, eles foram rebeldes, desobedientes, incrédulos, e o resultado disso foi que eles percorreram 40 anos no deserto por causa da incredulidade. Mas passado esse tempo, aquela geração que atravessou o Mar Vermelho, aquela geração morreu, com exceção de Josué, de Calebe, aquela geração morreu. Ainda estava vivo aqui Moisés, mas ele morreria logo depois. Então eles começam a avançar para agora entrar na terra prometida, a terra da bênção, a terra da promessa. E o povo de Israel vinha como um povo forte, como um povo poderoso. Eles vinham, irmãos, marchando, e eles vinham avançando, e eles já tinham vencido alguns exércitos. Eles não eram um povo de guerra, mas eles receberam um Senhor, que é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos. E Deus vinha dando vitórias para eles, e ninguém podia se manter de pé na frente daquele povo, porque eles vieram poderosos para vencer. E quando eles chegaram perto da terra de Moabe, o rei dos moabitas, chamado Balaque, vendo que eles vinham e entendendo que eles eram mais fortes, ele chamou os seus príncipes, os seus líderes, e falou: vão lá e chamam o profeta, o encantador, o adivinho, chamado Balaão. E Balaão era um profeta, um adivinho. Ele era um homem que ganhava para adivinhar. E a profissão dele era ser encantador. Ele abençoava ou amaldiçoava, e a pessoa tinha que pagar ele. E Balaão era um profeta de Deus, porque Deus falava com ele. O capítulo 22 vai falar que eles insistiram com Balaão, o profeta. Balaque, o rei, falou: vão lá e fale com Balaão, o profeta. Balaão então recebe aquela comitiva e diz: fique comigo essa noite, e eu vou falar com Deus. E aquilo que Deus me falar, eu vou responder para vocês. E então o Senhor aparece para o profeta Balaão de noite e fala para ele: você não vai com eles, porque eles vieram para amaldiçoar o povo de Israel. E o povo de Israel não pode ser amaldiçoado porque eu o abençoei. E então pela manhã ele fala para os príncipes: eu não vou, Deus falou que não é para que eu vá. Mas então aqueles príncipes voltam para o rei, falam para o rei fala: vai lá e oferece uma recompensa maior, eu vou recompensá-lo com muita riqueza. Eles voltam, e o profeta já tinha a palavra de Deus. Uma vez que Deus fala conosco é suficiente, uma vez que Deus te adverte é suficiente. O profeta ouviu a palavra de Deus, mas o coração dele era perverso. Quando eles voltaram para falar com Balaão, Balaão novamente vai falar com o Senhor, e o Senhor fala: então vai. Por que Deus permitiu que ele fosse? Porque o coração dele era perverso, porque ele já tinha decidido no coração. Muitas vezes Deus permite que nós cometemos o erro, porque o nosso coração é errado, é perverso. Deus já falou, Deus já alertou, seja através de uma profecia, do intuito do Espírito Santo gerado em nós, através do sonho, Deus fala conosco. E muitas vezes nós somos altivos, somos obstinados. O profeta já tinha a palavra de Deus: não vai, porque eu abençoei esse povo. Mas ele voltou para Deus e falou: pois é, Deus, o povo está aí de novo, os príncipes estão aí e me ofereceram uma herança, uma bênção maior. Deus falou: então vai. Mas se acendeu a ira de Deus e o anjo do Senhor veio para matar ele. E aí aquele episódio em que a jumenta de Balaão fala com ele. E Deus falou: então vai, eu vou pular essa etapa, porque é uma pregação que tem muitos viés, e eu quero chegar a um ponto. Então, quando Balaão chega até Balaque reclama: por que você demorou, meu irmão? Pois é, Deus falou que não era para mim vir, no final das contas estou aqui. O que é para fazer? O que você quer? Te contratei para amaldiçoar o povo de Israel. E então ele sobe até um monte, ele vai até uma colina,
E eu quero ler um texto bíblico nesse livro de Números, no capítulo de número 23, que é um texto bem conhecido. Ele sobe numa colina, num monte alto, e ele consegue enxergar todo o povo de Israel. Ele lança a primeira maldição. Aliás, ele se levanta pela primeira vez para amaldiçoar, e Deus fala para ele: você não vai amaldiçoar, vai abençoar. E ele profetiza abençoando o povo de Israel. Balaque falou: o que você está fazendo? Eu te contratei para amaldiçoar. E Balaão então fala: vamos em outro lugar, quem sabe de lá haja uma palavra de maldição. E então, nesse segundo momento, eu quero ler o trecho da profecia. Deus fala para ele e ele profetiza. Números 23, o verso 19. Você pode acompanhar na tela. Ele fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. O profeta está falando, o profeta foi para amaldiçoar o povo de Israel. Mas ele disse: Deus falou, e quando Deus fala, eu recebi mandato de Deus para abençoar. E eu não posso, o profeta está dizendo, eu não posso revogar. Ele vai dizer mais à frente, no versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Encantamento, adivinhação, maldição, palavras contrárias, macumbaria, feitiçaria, toda obra do inferno não tem poder contra o povo de Deus. Não tem poder. O profeta estava ávido, sedento para amaldiçoar. Mas Deus falou: a minha palavra é essa, e você não tem autoridade para revogar. E quando ele olha aquele povo, ele diz: não vale adivinhação contra Jacó, não vale encantamento contra Israel, não vale o mal contra o povo que Deus abençoou. Não vale, não tem poder, não tem força. Não tem como. É isso que ele está dizendo aqui. Ele diz: nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Então o povo sai de uma situação de escravidão, e eles vêm, Deus ensina eles no Sinai, orienta, mostra o caminho, conduz agora para entrar na terra prometida depois de anos, e demorou porque eles foram rebeldes e incrédulos. Mas quando o inimigo se levanta para destruir, o inimigo se levanta para envergonhar, o inimigo se levanta para humilhar, o inimigo se levanta para opor e dizer: vocês não vão herdar a bênção que Deus tem para a tua vida. Mas quando ele se levanta, eles tiveram essa revelação extraordinária contra o povo de Jacó: não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale obra de feitiçaria, não vale nenhum tipo de obras das trevas, porque o sangue de Jesus nos protege, o sangue de Jesus nos reveste, o sangue de Jesus é quem nos cobre. O poder de Deus, a autoridade de Deus está sobre a igreja, está sobre nós. Paulo vai escrever aos Efésios, dentre vários textos eu escolhi esse para mencionar. Efésios capítulo 2, o versículo 6 e 7, coloca para a gente por bondade, Efésios, para os irmãos acompanharem, porque é muito importante esse texto. E no momento oportuno eu quero aprofundar esse assunto com os irmãos. Efésios 2, aliás, o versículo 4 até o 6, diz assim, observa bem: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O começo do capítulo diz que nós éramos mortos em delitos e pecados, que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos condenados.
éramos por natureza filhos da ira, ou seja, o que estava destinado para nós era a ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja que texto tremendo. Quando ainda estávamos mortos, Ele nos ressuscitou, nos deu vida espiritual. E Ele nos fez assentar nos lugares espirituais. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O capítulo anterior vai falar que Jesus ele foi colocado à destra do trono de Deus, acima de todo principado, acima de toda potestade. Cristo, quando morre, posteriormente ressuscita, ele é elevado ao trono da glória, ele se assenta à destra do Pai, e ele é exaltado sobre toda potestade, todo principado, todo demônio, todo nome que se nomeia. E ele faz a menção, no capítulo 1, estou citando aqui, ele faz menção que ele foi posto como cabeça da igreja. Então a igreja está assentada numa posição poderosa espiritualmente. A igreja é chamada para estar numa posição poderosa. Há um poder em Cristo, e o poder de Cristo emana através da igreja. E é por isso que quando o adversário se levanta, ele não tem poder para amaldiçoar, não tem poder para destruir, não tem poder para nos parar, não tem poder, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais. Essa é a posição que nós estamos. Esse é o lugar que nós estamos. Mas sabe o que acontece? Balaão, homem perverso, tinha unção, mas não tinha caráter. Tem muita gente assim, cuidado. Tem unção, mas não tem caráter. Tem dom, mas não tem vida no altar, não tem uma vida de santidade com Deus. Cuidado. Cuidado. E tem gente que dá muito mais valor para um pregador que não sabe nem de onde veio, do que o pastor, que você conhece, que anda com você, que está ao teu lado, que peleja as batalhas com você, intercede por você. Não é o caso daqui, mas eu já presenciei de vir pessoas com, entre aspas, denominado profeta, mas é cheio de doutrina de Balaão. E os crentes, irmãos, só faltava se prostrar, se lançar, beijar os pés. E não conhece o caráter da pessoa. E depois o caráter começa a se manifestar. Por isso que essa igreja aqui é ensinada a ser sábia, a ter discernimento espiritual. Por isso que a gente sempre usa uma lixa cada vez mais grossa para ir refinando a obra de Deus nesse lugar. Porque nós não estamos brincando de ser crente. O Senhor nos tirou de uma posição de trevas, de morte e condenação eterna. Ele nos ressuscitou, ou seja, nos deu vida espiritual. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Quer dizer que nós temos autoridade contra o inferno. Nós temos autoridade contra o mal. Nós somos protegidos. Os demônios têm que bater em retirada na nossa presença, porque nós estamos nessa posição. Balaque representa esse adversário. Quando vê o povo de Deus vindo, eu tenho que fazer algo. Chama outro que prefigura os demônios, chamado Balaão. Balaão também prefigura falsos profetas, falsos ensinadores, mas representa também demônios que colocam ciladas para o povo de Deus. Sabe o que Balaão fez? Pelo prêmio que lhe era proposto na terra, ensinou Balaque. Balaque é o seguinte: esse povo está numa posição elevada. A bênção de Deus é sobre eles. Mas tem um jeito. Qual é o jeito, Balaão? Faz eles caírem em pecado. Faz eles se lambuzarem com pecado. Porque a hora que eles caírem em pecado, a bênção de Deus se retira. Porque Deus não comunga com a sujeira. Faz isso. Como é que eu faço? Seduz. Chama as moabitas mais lindas, mais sensuais, mais atraentes. E manda elas perto do arraial
dos israelitas, convida eles, aí vamos dar um passeio, vamos ali, quer ter uma relação comigo, mas essa relação é envolta com sacrifícios, com um altar idólatra, com comer das comidas sacrificadas. E os israelitas olharam, encheram os olhos, as moabitas eram sedutoras, conversas sedutoras, mulheres belas e sedutoras, e atraíram esses homens que estavam numa posição de autoridade, em que Satanás não podia se opor, mas eles tropeçaram, eles foram seduzidos, e pela sedução, eles foram conduzidos para comer do banquete que era sacrificado aos ídolos, aos demônios. Pela sedução, eles adoraram deuses estranhos, falsos deuses. Pela sedução, eles cometeram a imoralidade, adultério, fornicação. E a ira de Deus então se acendeu e veio uma praga sobre o povo. Morreram 24 mil. 24 mil desses homens morreram, está no capítulo 25 do livro de Números. 24 mil por causa da sedução. Balaão ensinou, o caminho é esse. É por aqui que a gente vai derrubá-los. E o que a gente aprende nessa história, irmãos, é que o inimigo, ele entende o poder que Cristo concede à igreja. Cristo nos concede poder. Cristo nos concede autoridade. Cristo nos ressuscitou para uma vida vitoriosa. Cristo nos ressuscitou para uma vida vitoriosa no lar, no trabalho, nas finanças, no ministério. Jesus tem um projeto extraordinário para a vida de todos nós. Parece que é a continuação da pregação de domingo passado, mas não era a intenção, mas acaba sendo. Quem não ouviu, procura lá no YouTube, ouve a pregação, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem uma proposta para nós. A proposta de Deus, qual era a bênção para o povo? Vocês vão entrar na terra prometida. A bênção, a proteção de Deus está sobre vocês. E vocês vão avançar. E todo demônio vai sair, vai abrir caminho. Porque a minha bênção está sobre vocês. Mas Balaão ensinou Balaque, olha, tem um jeito de fazer esse povo perecer. Tem um jeito de fazer esse povo passar vergonha. Tem um jeito de fazer esse povo não ir para frente. Tem um jeito de fazer com que as coisas não vão bem na vida deles. E espiritualmente, na vida da igreja, da mesma forma, o diabo sabe o potencial da igreja. E por isso ele começa a colocar tropeços na vida dos crentes. Tropeços na vida de cada um de nós. Ciladas na vida de cada um de nós. Veja, a cilada do pecado é sedutora. Ele fala ali de uma sedução. Os homens foram seduzidos. Quem é homem entende o poder da sedução de uma mulher. Para alguns, o poder da sedução está no poder, no dinheiro, no ego. O pecado tem vários viés e cada pessoa tem o seu ponto fraco, ou um ou outro, ou mais. Essa nossa natureza é terrível. E todos nós lutamos com uma natureza que tende ao pecado. Então a armadilha de Satanás é essa. Sabe que em nós há um estímulo para o pecado, e então ele aguça o estímulo. Ele oferece algo que vai atrair, como alguém que põe lá um queijinho na ratoeira, qualquer comida na ratoeira. Ele sabe, o animal está ali, está faminto, e não vai ter o discernimento, mas ali é o fim dele. O Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. Tem algo que seduz o pássaro para aquele laço. O nosso adversário arma ciladas e tropeços. Efésios 3:27 vai dizer, 4:27, aliás, vai dizer, não deis lugar ao diabo. Esse dar lugar ao diabo é porque um dia nós fomos resgatados das trevas em que nós vivíamos segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Nós vivíamos assim. Nós não tínhamos escolha. Nós vivíamos assim, não nos dominávamos. Eu era um escravo. E como eu falei, eu não
reconhecia a minha posição de escravo. Estava acostumado. Era um escravo do álcool, um escravo de uma vida profana, um escravo de uma vida que não agrada a Deus. Eu era um escravo. Mas Jesus me resgatou e me libertou. Hoje eu não sou mais escravo. Hoje a bênção de Deus está sobre a minha vida e a tua vida. Mas o adversário, ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de mim nem de você. E ele vive buscando espaço para entrar novamente nas nossas vidas. Ele vive buscando oportunidade. Por isso, Efésios 4:27 fala, não deis lugar. Ou seja, não deixa ele entrar. Não deixa ele entrar na tua casa. Não deixa ele entrar na tua vida. Não deixa ele entrar na tua família. Não deixa ele entrar nos teus pensamentos. A todo momento, ele quer entrar nas nossas vidas. E como que ele entra? Através do pecado. Foi assim que o povo de Israel perdeu a bênção e o poder de Deus, através do pecado. Satanás não pode contra a vida de um crente que tem uma vida certa, sensata. E o que ele faz? Lança tropeços. Ele vai mapeando a vida de cada um aqui. Todos nós. Ah, esse é teu ponto fraco. Ah, tem um problema com o que vê. Ah, tem um problema com o que pensa. Ah, esse aqui tem problema com dinheiro. Esse aqui não sabe se organizar. E é aqui que eu vou trabalhar. Opa, esse aqui é meio brabo, então eu vou alfinetar para perder a paciência com os filhos, com o cônjuge, e por aí vai. Tem pessoas, por exemplo, que lutam com um sentido de rejeição. Em algum momento da vida foi rejeitado e luta com isso. E é uma porta para o diabo. Eu quero te dizer, você precisa de libertação. Se você luta com um sentimento de rejeição, você precisa de libertação. E Deus é poderoso para libertar, o Espírito Santo é poderoso. Por isso nós temos chamado, vem para o culto de intercessão. Vem para você ser liberto. Vem e se lança na presença de Deus. Pessoas que sofreram abuso, acabam abrindo uma brecha ali. Então o nosso adversário é tão terrível, é tão sagaz. É tão terrível. Às vezes o que nós estamos lutando são os pensamentos. Quantos de nós lutamos aqui com pensamentos negativos? Eu espero que você lute. Não aceite pensamentos negativos. Não aceite. Não deixe teu pensamento à deriva. Pega a direção dos teus pensamentos e direciona para as coisas boas. Direcione teus pensamentos. Não deixe teus pensamentos à vontade. As setas diabólicas vêm nos pensamentos. A guerra está aqui na mente. Não deixe teu pensamento no estado de passividade. Você é dono do teu pensamento. Pensamentos pessimistas você tem que vencer, repreender. Quantas pessoas com pensamentos de medo, medo de doença que nem tem, medo da morte, medo do escuro, medo daquilo. E o medo é uma porta do diabo. O diabo, Satanás, nossos adversários, demônios, atuam através do medo. Ele busca intimidar a igreja, por isso na Bíblia, centenas de vezes Deus fala, não temas. Porque o medo é uma porta para a entrada do mal, para o mal vencer as nossas vidas. De tantas maneiras o nosso adversário tenta nos tirar da posição espiritual, para nos colocar numa posição carnal, numa posição de medo, de fracasso, de vergonha. Outra arma terrível, que em alguns momentos eu falo aqui, palavras, fofoca, maldições, maledicência. O que é maledicência? A pessoa fica amaldiçoando. Que sol, que chuva, que coisa. E tudo chama os demônios, chama as trevas, chama e acaba atraindo e abrindo portas e dizendo, inferno, aqui você tem espaço. Entenda, irmãos, entenda uma coisa. Os espíritos entendem de autoridade e legalidade. A autoridade de Deus é sobre a igreja.
Mas quando abrimos porta para o pecado, nós damos legalidade. Nós estamos autorizando os demônios a atuarem nas nossas vidas. E é por esse motivo, pelos tropeços de Balaão, que eu tenho percebido tanta gente que não vive o cristianismo como deveria viver. É um cristianismo de derrota, de vergonha, de humilhação, porque estão caindo no tropeço, sejam de palavras erradas, pensamentos errados, atitudes. O texto de Apocalipse fala sobre praticaram idolatria e imoralidade. Nós vivemos num mundo hipersexualizado. A doutrina de Balaão dizia assim para o povo: não tem problema. Essa era a doutrina de Balaão: não tem problema, relativizar, não tem problema. E às vezes a gente ouve até no meio da igreja. Quando eu escuto, é claro que as pessoas falam longe da gente, mas quando eu pego, nós temos que repreender e confrontar, não tem problema. O adultério está se tornando cada vez mais normal, é tema de música, das músicas mais ouvidas no Brasil. Boa parte delas aplaudem o adultério. E essa influência vem para a igreja, e a igreja tem que se posicionar. Nós somos diferentes, somos um povo diferente. A igreja precisa se posicionar. A fornicação virou uma coisa assim, que o crente se torna antiquado. O sexo é uma bênção para ser vivido dentro do casamento, não antes e nem fora, dentro do casamento. É uma dádiva de Deus. E o sexo fora disso é portas para o mal. Abre oportunidades para o inferno entrar, legalidade para o demônio. Então não é que eu queira ser legalista, você faz o que você quer da tua vida. Eu não estou aqui como legalista, eu estou pregando a palavra de Deus, respaldado na palavra, porque eu te amo em Cristo Jesus. Eu não quero te ver prostrado, derrotado, envergonhado. Eu quero ver você vencer e avançar. E avançar, é certo que todos nós em algum momento erramos, falhamos em palavra, em pensamento, porque nós somos limitados, mas precisamos correr urgentemente para os pés de Jesus e dizer: Senhor, me perdoa, e eu não quero mais viver essa vida. Se humilhar na presença dEle, nós precisamos. Não deixe lugar ao diabo, quero voltar nessa palavra. Quando Paulo fala, ele fala dois sentidos. Não deixe lugar quer dizer, não deixa ele entrar. Não deixa ele entrar. Mas tem um segundo sentido. Não deixa ele sentar na posição de autoridade. Porque quando nós estamos em Cristo, nós temos autoridade. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, quando abre portas de legalidade para espíritos imundos, além de entrar na vida, e muitas vezes tomar posse de alguém, além de entrar na vida da pessoa, se coloca numa posição de autoridade. Não deixe lugar, não deixe entrar, não deixe sentar na posição de autoridade. E é por isso que tem pessoas que são escravizadas, porque deram lugar, deixaram entrar e deixaram sentar numa posição de legalidade, de autoridade, e estão novamente servindo aquele que um dia serviram. Já não faz mais a vontade de Deus, já não segue mais a voz do Espírito Santo, mas sobre a sua mente existe ação diabólica, demoníaca. E é por isso que na igreja, irmãos, na igreja, tem pessoas que abrem essa porta, e aí a vida não avança, não melhora. O casamento é um verdadeiro inferno. Entendo que todos os casais passam por momentos difíceis. Todos passamos. É hora que as ideias não fecham. Mas tem pessoas que vivem um verdadeiro tormento dentro de casa. Os filhos não respeitam,
A mulher já quer tomar a autoridade do marido, e isso tem um ponto aqui, irmãos. Eu vou tratar disso num outro momento, mas é um peso para os dois lados, tanto para a mulher quanto para o marido, para os dois lados. E por isso nós estamos vendo a dificuldade. Sabe como eu me sinto muitas vezes, juntamente com algumas pessoas? Eu estou orando por um avivamento, e Deus vai avivar essa comunidade e essa cidade. Mas eu sei que o meu adversário e teu adversário está lançando tropeços para lançar confusão e lançando derrota. E às vezes eu sinto assim como se eu estivesse remando e uma parte remando para um outro lado. Deus nos chamou para remar junto na direção do Espírito Santo, na direção do propósito de Deus. Deus nos chamou para avançar nas coisas importantes do mundo espiritual. Nosso adversário sabe disso. E ele quer me parar. Ele quer te parar. Se estivermos revestidos em Cristo, ele não consegue. E então ele vem com tropeços, ciladas. Deixa eu te perguntar, não responda, por favor. Enquanto eu estou pregando aqui, você identifica alguma cilada na tua vida? Tem algo do que você se envergonha? Tem algo que você sinta constrangimento em falar? É uma possibilidade de que isso seja parte do tropeço. Tem gente que tem vergonha de uma coisa, de outra. A vergonha nos faz fugir. Às vezes a gente percebe. Estudando psicologia, eu aprendi um dos mecanismos psicológicos de defesa é a fuga. Não é o único, mas é um dos mecanismos de defesa. É a fuga. Outro mecanismo é projeção, projetar sobre outro a culpa. Outro mecanismo é justificação. Adão cometeu todas essas. Primeiro, ele fugiu. Depois ele tentou se justificar, se cobrir com folhas de figueira. E depois ele projeta sobre a mulher que o Senhor me deu. Eu não tenho culpa. O Senhor me deu e foi ela que fez eu pecar. Mulher, o que fizeste? A serpente me enganou. Projeção. Tem muita gente que cai no erro e projeta sobre o outro. Mas eu quero falar da fuga aqui. Eu percebo, com base na psicologia, com base na Bíblia, que tem pessoas que vivem à risca, fugindo do pastor. Passa longe. Está fugindo. E eu só percebendo. Tem coisa aí. Tem coisa. Jesus, revela para mim, Jesus. Tem gente que foge dos cultos de oração, de consagração. Foge. Mas não é o caminho. Não é o caminho. O que eu quero que você entenda é que em Cristo nós fomos chamados para ter uma posição poderosa. Quem olhar para a gente precisa perceber que o Espírito Santo está em nós. Que as trevas, quando se levante contra a nossa vida, olha assim e fala, não tem jeito. Ali não tem jeito. Ali não tem como fazer. E a nossa parte é cuidar. Fugir do tropeço, fugir da cilada. Porque aquele povo estava pertinho da promessa. As bênçãos de Deus já estão sobre nós. As bênçãos de Deus já estão sobre a igreja. Não são bênçãos futuras, já estão sobre nós, mas o nosso adversário quer nos derrubar. O teu adversário quer te envergonhar. E Deus fala ao teu coração hoje, toma uma atitude, livra-se do tropeço, livra-se da cilada, rejeita o pecado. Balaão colocava tropeços para o povo cair na imoralidade e na idolatria. E quero falar um pouquinho da idolatria aqui. Muitas pessoas pensam que a idolatria é adorar um falso Deus apenas, mas não é só isso. Idolatria é tudo aquilo que a gente coloca a nossa confiança naquilo acima de Deus. E que nós colocamos
como prioridade além de Deus. Então, existem os ídolos em imagens e escultura, mas existem ídolos que são ídolos do coração. Jesus vai advertir dizendo que o povo tinha um ídolo chamado Mamon, e Mamon quer dizer riqueza, dinheiro, poder. Dinheiro, riqueza, são coisas boas, mas o que aquele povo tinha era uma idolatria, eles adoravam o dinheiro. E quando a gente fala nisso, a gente observa que para algumas pessoas o ídolo é o dinheiro, o trabalho. Tem gente que vive para trabalhar. E acaba sendo um ídolo. Mamon pode ser um ídolo na vida sem ter um altar, mas na prática, quando estamos todo momento vibrados naquilo, quando isso toma a posição que deveria ser uma posição de Deus. Tem pessoas que idolatram um filho, tem pessoas que idolatram a si mesmos, são ególatras. Tem pessoas que adoram, idolatram artistas, cantores, políticos, é novidade, mas agora tem também. Então tem todo tipo de idolatria, todo tipo, que coloca algo na frente, diante de Deus. E a gente tem que cuidar disso. Balaão colocava tropeços, e nosso adversário está colocando tropeços. Nosso adversário está colocando tropeços. Mas hoje é um dia muito sério. Hoje é um dia de quebrar o jugo. Hoje é um dia de a gente se identificar e pensar, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso me humilhar na presença de Deus e dizer, Deus, eu me arrependo. E eu quero mudar de atitude, porque as bênçãos do Senhor estão logo ali. As bênçãos de Deus para as nossas vidas estão logo ali. E eu espero que você tenha entendido. Eu quero orar com você, quero te convidar para que esteja em pé. Romanos vai dizer, o salário do pecado é a morte. Por que o diabo quer nos induzir ao pecado? Porque ele quer ver a morte espiritual, morte física e morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu não venho aqui para te condenar. Porque cada um de nós temos nossas lutas, batalhas, pontos fracos. Eu estou aqui como servo de Deus para te entregar um recado de Deus para a tua vida, para o teu coração. Hoje é um dia para você tomar uma atitude e renunciar todo o tropeço de Balaão, toda cilada de Balaque, toda a sedução do inferno e dizer, Deus, eu sou teu. O Senhor tem uma posição excelente para mim. O Senhor tem uma posição gloriosa, então eu vou viver em santidade e eu vou te agradar. Eu vou te agradar. Eu vou viver em santidade e eu vou te agradar. Fala com Ele aí, eu quero que agora você fale com Ele.